desse pedido e que foi acatado pelo juiz. Na verdade, as testemunhas, quando são ouvidas, as partes, tanto o Ministério Público como a defesa, podem pedir para que essas pessoas fiquem até o final do julgamento para, eventualmente, se uma outra testemunha ou um acusado trouxer uma versão diversa, para que essas versões sejam confrontadas através da cariação. Então, é um direito que assiste tanto a defesa como o Ministério Público. Inclusive, aquele que falseia a verdade pode responder até por crime de falso testemunho, que pode ser no tribunal do júri votado, inclusive, esse delito. A questão é, num processo comum em que o juiz togado, o juiz profissional analisa, é um profissional acostumado a julgar, um profissional que conhece as leis, completamente diferente do mundo do tribunal do júri. Sem dúvida nenhuma, o júri é representado por um conselho de sentença formado por 7 pessoas do povo que ou nunca participaram de um julgamento ou se participaram sem nenhum conhecimento jurídico, participaram de um ou de alguns julgamentos. Portanto, nos crimes dolosos contra a vida que são julgados no tribunal do júri, eu não tenho dúvida de que o lado emocional ele interfere muito mais do que o lado técnico. Na decisão dos jurados, o senhor quer dizer? Na decisão de um jurado. Então, quando uma parte, tanto o Ministério Público ou a defesa, toma uma medida como essa, que sem dúvida nenhuma interfere emocionalmente, não só em quem está fora, mas quem está acompanhando e participando de toda aquela instrução, que vai levar dias, sem dúvida nenhuma, isso foi analisado pela defesa, portanto, é difícil eu, aqui na qualidade de professor, de comentarista, opinar se foi positivo ou não. É difícil, mas tecnicamente, essa pessoa, de fato, uma pessoa que traz uma versão, da qual qualquer das partes gostaria que no futuro seja confrontado, ela pode nem querer isso no final. Evidentemente, é o que diz a lei, essa pessoa deve ser afastada do processo para não verificar outra versão. Então, isso é o que acontece. Se foi positivo ou não, nesse caso, por todas essas circunstâncias, por ser uma testemunha que já passou por um sofrimento muito forte. Na verdade, quer dizer, após a inquirição de todas as testemunhas e dos interrogatórios, nós teremos os debates orais, Luciano. Ou seja, ali o Ministério Público tem 2h30 para falar e, evidentemente, vai poder explorar todo esse lado emocional e toda essa situação. Então, eu não tenho a menor dúvida que, conforme o Percival disse, se foi um tiro contra o pé, isso será certamente explorado pelo Ministério Público. Ele pode, a parte que pede a testemunha para que fique aguardando a oitiva de todas as outras para uma possível cariação, evidentemente ela pode desistir, ou seja, voltar atrás nesse pedido e o Poder Judiciário decidirá certamente dessa forma. Na verdade, os fatores extra-altos, eles têm um peso no tribunal do júri. Extra-alto é o quê? O emocional ali da hora? Aqueles que estão fora do processo, ou seja, a plateia, o comportamento da plateia, as vítimas do crime. Mas a testemunha, ela é afastada durante a inquirição. Ou seja, após o encerramento da oitiva das testemunhas e do interrogatório, há o debate. Ou seja, o Ministério Público fala por 2h30, a defesa por 2h30 e se tiver réplica, o Ministério Público por mais 2 horas e a defesa na réplica por mais 2 horas. Né? Acredito que um dia isso aí deve durar um dia inteiro. E deve ser o último dia do julgamento, e depois disso só a decisão dos jurados. Vem a formulação de quesitos e eles vão para a sala secreta para deliberar a votação. Esse é o momento mais importante. E nesse momento, ou seja, ela pode estar presente. Luciana, na verdade, o tribunal do júri, ele não é obrigado e nem pode motivar a sua decisão. Então, nunca se sabe o que levou aquele jurado a decidir daquela forma. Inclusive, com a nova mudança da legislação, quando se chega a uma votação de 4, uma votação absoluta, se encerra a votação. Porque antigamente você sabia numa votação unânime, 7-0 por condenação, por absolvição, você sabia que todos condenavam e absolviam. Agora não se sabe mais, é secreto mesmo. Mas o que se tem como estatística é que nas cidades mais violentas, o conselho de sentença é mais duro. Por quê? Porque o cidadão, ele vive diariamente aquela violência urbana. O que acontece? Quando ele vai ali participar como julgador, ele retrata aquela violência urbana da qual ele participa diariamente. É o momento dele aplicar justiça para aqueles
milhares de casos que ele vê impunidade, absolvição, prescrição e assim por diante. Então, isso é estatístico. Nos casos de repercussão, não há dúvida de que a acusação apresenta sua prova no momento em que ela realiza uma denúncia. Então, caso de repercussão, a mídia tem a prova acusatória, ela não tem a prova defensiva, porque os bons advogados de defesa, eles têm a prerrogativa de falar por último. Guardam, então vai ser, portanto, a carta na manga. naquele momento final que ele vai externar a sua tese defensiva. Portanto, é o que eu sempre digo, indo para um linguar futebolístico. Em casos de júri, em cidades de repercussão, a defesa vai para o segundo tempo de futebol perdendo por 1-0. Em casos de repercussão em cidade grande com violência urbana, ele vai para o segundo tempo perdendo por 2-0. Ele pode ganhar o jogo? Pode, mas ele tem que virar um jogo para um segundo tempo. Isso não há dúvida.